Amados, boa noite. Com extrema alegria, abraço a todos da nossa casa e hoje vamos contar com a presença dessa ilustre figura divulgadora da doutrina. Vamos falar um pouquinho só do Dr. Donizete Pinheiro. Dr. Donizete é juiz de direito aposentado. É um grande escritor, já colocamos os livros dele no clube, expositor espírita, dirigente, editor do jornal Ação Espírita. Ele é também diretor de doutrina do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, da USE Regional de Marília. Reside em Marília, possui 3 filhos e 2 netos. E hoje, uma bênção para nós, a sua fala, porque vamos lembrar sempre de Jesus. Estamos sempre em busca dos conhecimentos do Mestre e tentando colocá-los em prática. E ele irá falar sobre boas razões para perdoar. Esta fala do nosso irmão praticamente é a preparação do passe. Muito bem? Porque depois nós teremos o passe presencial direitinho. Vamos lá, então, à vontade, meu querido irmão, doutor Donizete. Boa noite, dona Valderez. Boa noite aos irmãos do Francisco de Assis e todos aqueles que estiverem nos acompanhando aqui pela internet. É sempre um prazer, dona Valderez, nós estarmos de volta aqui para continuarmos aprendendo com o Espiritismo, que é luz na nossa vida. E alguém deve estar perguntando aí para si mesmo, outra vez falar sobre o perdão, né? Todos os dias no Centro Espírita a gente ouve falar do perdão, a gente lê o Evangelho, está lá, perdoar. Então, é que a gente não aprendeu ainda a perdoar. Às vezes nós perdoamos pequenas coisas, mas temos dificuldades de perdoar as grandes coisas. E aí a situação fica difícil para a nossa convivência, porque quem não perdoa carrega grande sofrimento, né? Mágoas ou raiva. Então, nós precisamos estar muito bem conscientes sobre a importância do perdão nas nossas vidas, para que a gente possa ser feliz e evoluir. Não é à toa que Jesus falou tanto sobre o perdão. Mas hoje aqui, nós queremos trazer a questão do perdão, procurando encontrar razões que nos convençam sobre a importância de perdoar. Como a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, ciência, filosofia e a religião, nós procuramos encontrar na doutrina espírita, na literatura espírita, referências sobre o perdão, para que a gente possa pensar direitinho, refletir, amadurecer, até que a necessidade do perdão seja algo bastante consciente nas nossas vidas. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano completou 160 anos de publicação, nós vamos perceber que Kardec, embora fale de uma maneira geral sobre a necessidade do perdão, né, de diversas maneiras, especialmente no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, é que ele vai abordar sobre a questão do perdão. Embora ele fale da misericórdia, mas ele vai dar assim um contexto maior, trabalhando essa questão, o entendimento sobre o perdão, o que é perdoar. E depois, no outro capítulo mais à frente, do amar até mesmo os inimigos, ele vai dizer sobre o perdão
que deve ser estendido até os inimigos. Nós vamos, então, inicialmente, falar sobre as razões religiosas para o perdão. Vou pedir para colocar na tela aí o slide, para que nós possamos acompanhar a leitura. Então, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 18, nesses versículos anotados, aquela fala de Jesus que todos nós já ouvimos falar, já aprendemos. É Pedro perguntando para Jesus: quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Então, Jesus respondeu para Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Se alguém já teve a curiosidade de fazer a multiplicação, nós vamos ver aí que 70 vezes 7 vezes dá 490 vezes. Podemos tirar o slide para nós conversarmos sobre essa questão. Por que será que Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7 vezes? Porque parece demais. Aliás, é demais, né? Se nós imaginarmos que perdoarmos uma vez por semana, 70 vezes dá 490 vezes, né? Dá alguns anos de perdão. Né? Só um dia por semana, todos os dias, né? Todos os dias perdoando, dá mais de ano. Então, o que Jesus quer dizer com isso é que nós temos que perdoar incessantemente, permanentemente. Mas é difícil para a gente entender. Como é que eu vou suportar alguém que me ofende, que me agride, às vezes todos os dias, às vezes dentro do meu lar? Como é que eu vou perdoar ele desse jeito? Mas nós estamos tendo uma falsa interpretação do que seja isso. A gente imagina que o perdão é algo de bom para o outro. É claro que, quando o outro se sente perdoado, é um estímulo para que ele se torne melhor e não faça mais a mesma coisa. Mas o perdão é um benefício para nós mesmos. Porque quando é que nós precisamos perdoar? Quando nós nos sentimos ofendidos, quando alguém faz alguma coisa que nos contraria. E como é que nós ficamos quando estamos contrariados? Quando nós estamos com raiva? Nós ficamos mal. Né? O nosso coração bate diferente, a nossa mente fica permanentemente ligado com aqueles sentimentos ruins, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Então, nós não temos mais uma paz, nós não temos mais uma tranquilidade, uma vida, né, mais feliz. Então, o perdão, na verdade, o primeiro beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Por isso que nós temos que perdoar sempre para nós ficarmos bem, ficarmos em paz conosco mesmo. Bom, mas e o mal que o outro está me fazendo? Quando nós estudamos lá o capítulo sobre o perdão até aos inimigos, Kardec vai dizer que perdoar os inimigos não é entregar o pescoço para ele, não é nos deixarmos ser mortos ou ser agredidos por ele, mas é não ter nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum desejo de vingança. Ou seja, nós podemos até nos afastar daquele que nos ofende, mas não devemos guardar raiva, porque nós vamos ver mais para frente, a raiva nos liga com aquele que nos ofende e vai nos fazer infeliz enquanto nós estivermos carregando esse sentimento, né? Mágoa, ressentimentos, fazem muito mal para nós. A mágoa e o ressentimento, por exemplo, são sempre por fatos passados. Quantas pessoas carregam essa mágoa, esse ressentimento de coisas que aconteceram
há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, até mesmo há mais de 40, 50 anos. Carregamos aquilo porque não trabalhamos a nossa intimidade, não conseguimos nos libertar desse passado e que nós ficamos contrariados, ofendidos com alguma coisa que alguém nos fez. Né? É difícil perdoar os amigos, é difícil perdoar os inimigos, justamente porque nós não entendemos o que seja realmente o perdão. Então, esse sentido de Jesus é o sentido de perdoar sempre. E tem uma passagem do Chico Xavier, que eu gosto muito de repetir quando nós estamos falando sobre o perdão, é de uma mulher que foi conversar com o Chico e disse que não aguentava mais o marido. E o Chico falou para ela que devia perdoar o marido. E ela falou assim, eu não aguento mais, Chico, eu já perdoei até 490 vezes, 70 vezes, 7 vezes. E aí o Chico disse para ela, olha, minha irmã, o Emmanuel está dizendo aqui que é para nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Então, é uma atitude, né? Perdoar é uma atitude racional, não é emocional. A emoção é a raiva, é a contrariedade, é o choro, é a revolta. Isso é emoção, né? Mas quando nós falamos sobre o perdão, nós temos que ter entendimento do perdão. Então, o perdão ou perdoar é uma conduta racional, intelectual. Eu perdoo porque eu entendo o porquê das coisas acontecerem na minha vida e porque é bom perdoar. Então, nós vamos continuar aqui falando mais ainda algumas razões religiosas. Em Mateus ainda, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão e tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então venha fazer a tua oferta. Vamos lembrar, podemos tirar o slide, né? Vamos lembrar que quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, estará assim, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, assim como. Ou seja, quando eu me dirijo a Deus para pedir alguma coisa, para pedir bênçãos, pedir perdão pelas nossas faltas, eu preciso estar com meu coração em paz. Então, será que é certo eu conversar com Deus, pedir benefícios, pedir suas bênçãos, se eu não sou capaz de fazer isso em favor daqueles que são os nossos irmãos, que convivem conosco? Né? Então, se eu não estou bem com o outro, se eu não perdoei, ou se eu ofendi e não pedi perdão, então, primeiro eu tenho que me acertar com relação a isso. Posso conversar com Deus? Pode e deve. Mas o que é que eu vou conversar com Deus? Eu vou pedir forças para que Deus me perdoe. Aliás, vou pedir forças para que Deus me ajude a perdoar aquele que me ofendeu ou me aproximar daquele a quem eu ofendi para eu pedir perdão. Então, é a reconciliação. Porque a raiva, o ódio, são contrários à lei de Deus. E então, se eu estou infringindo a lei de Deus com a minha raiva, com o meu desejo de vingança, com o desejo de que o outro sofra, eu não estou em harmonia com Deus. Eu não estou com o coração aberto e a mente aberta para conversar com Deus. Mas as razões religiosas ainda continuam. Né? Ainda em Mateus, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão.
Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos em conflito com o nosso próximo, nós estamos em desarmonia, nós estamos infringindo a lei de Deus. Ou seja, entre aspas, nós somos um criminoso perante a lei divina, mesmo que seja lá um pensamento qualquer de maldade contra o outro, um pensamento de raiva. Então, se eu estou imputando ao outro um delito, uma infração contra mim, da mesma maneira, eu com a raiva também estou infringindo a lei de Deus. Eu também estou sujeito ao julgamento divino, à lei divina, à lei natural, à lei de justiça. Então, eu também não estou em condições de harmonia com Deus. Então, eu preciso logo me harmonizar com o próximo para eu me ajustar ou me reajustar perante a lei divina. E Kardec, quando estuda este versículo do Evangelho, ele diz que o Espiritismo nos apresenta uma outra razão para eu me reconciliar com o meu inimigo, o meu adversário, enquanto estou em caminho com ele. Porque nós sabemos que a vida é imortal, que nós vamos prosseguir além da morte do corpo. E qual a importância disso? Se por acaso o nosso inimigo morre com raiva de nós, com ódio, diz Kardec que ele pode se transformar no nosso obsessor, no nosso perseguidor, porque morre o corpo, mas não morreu o sentimento que a alma carrega. Então, ao contrário do que nós imaginamos, que morto o homem, morto o pecado, morto o veneno, não. Né? Então, nós precisamos saber disso, e a doutrina espírita nos fala muito sobre isso. Depois, nós vamos carregar esse sentimento ruim enquanto nós estamos com ele. Né? Enquanto nós estamos junto com o nosso adversário, é a oportunidade, é a condição que nós temos de fazer um entendimento. Imaginemos aí que nós tenhamos um conflito com alguém que nós gostamos, uma mãe, por exemplo. Acontece muito, a gente briga com a mãe e a mãe morre. Como é que nós vamos nos reconciliar com ela agora? Como é que vai ficar o nosso sentimento em relação à nossa mãe? Eu posso pedir perdão para ela numa prece, mas será que ela vai receber a prece? Será que ela está em condições de receber a prece? Ou será que ela, embora esteja na espiritualidade, que ela esteja ouvindo a nossa prece, será que ela vai nos perdoar? Então vai continuar aquela dúvida em nós, né? A minha mãe morreu com raiva de mim, e eu com raiva dela. Como é que fica? E se for o contrário? Né? Vamos supor que eu morra primeiro, morra com raiva da minha mãe. E aí chego no plano espiritual, eu tomo consciência de que era uma bobagem, aquele ressentimento, que eu tenho que perdoar, eu devo perdoar, mas como é que eu vou fazer para pedir desculpas para a minha mãe? Ah, eu vou num centro espírita, vou lá no Francisco de Assis, Amor e Caridade, vou lá na reunião mediúnica, vou pedir para me manifestar com o médium, vou deixar uma carta, vou deixar uma manifestação endereçada à minha mãe, pedindo desculpas, pedindo perdão. Será que a minha mãe vai acreditar que realmente sou eu que estou ali mandando aquela mensagem do além para pedir perdão? Então vejamos como a palavra de Jesus é sábia, porque reconciliar-me o mais breve possível com o meu adversário, com o meu desafeto, é um motivo para que nós sejamos felizes,
para que a gente não fique perturbado diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Então, se nós temos algum desafeto, é bom, é recomendável que nós tentemos nos reconciliar com ele o mais depressa possível. Tem aquele filme Esqueceram de Mim, o primeiro filme. Lá tem uma passagem, uma mensagem de perdão muito interessante, porque o garotinho que foi abandonado em casa, que ficou sozinho em casa, ele tinha medo de um vizinho, porque o vizinho se usava uma capa, uma bota, barba, tinha uma fisionomia carrancuda. E certo dia o menino entra na igreja, que tinha lá na frente um coral de meninas. E aquele senhor estava lá e sentou perto dele. E falou para o menino: olha, aquela menininha que está lá no coral é minha neta. Eu só posso vê-la aqui. E o menino perguntou: mas por que o senhor só pode vê-la aqui? Ah, porque eu estou brigado com o meu filho e ele não me deixa vê-la em casa, não deixa eu ir lá. E o menino, na sua simplicidade, disse para ele: mas por que o senhor não telefona para o filho e conversa com ele? E a cena termina ali. E o interessante é quando o filme termina, uma das últimas cenas é justamente aquele senhor tendo a neta nos braços, junto com o casal, que seria certamente o filho e a nora, os pais da neta, mostrando que ele aproveitou o conselho do menino e se reconciliou. Então, é bom que a gente faça isso, para a gente ser feliz. Quanto mais depressa, melhor para nós. Vamos prosseguir aí, mais um. Mateus. Né? Mateus foi aquele primeiro evangelista, aquele que foi anotando lá logo, quando Jesus falava sobre os seus ensinamentos, ele anotava rapidinho. Né? Ele era alfabetizado, escrevia, né? Então, ele anotou o seguinte: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Então, se é difícil perdoar os amigos, os parentes, imagina como é difícil nós perdoarmos os nossos inimigos. Mas o perdão deve ser irrestrito, porque, como nós dissemos, o perdão faz bem para nós, ajuda o outro que é perdoado. Imaginemos-nos na condição do ofensor. E é interessante que quando nós estudamos sobre o perdão, normalmente nós estudamos do ponto de vista do ofendido, quer dizer, de nós. Ah, as pessoas me ofenderam, as pessoas me magoaram, as pessoas não gostam de mim. Né? Então sou eu que tenho que dar o perdão. Mas nós precisamos refletir, porque às vezes, ou muitas vezes, somos nós que ofendemos e somos nós que precisamos pedir perdão. Então, se nós temos um inimigo gratuito, porque existe alguém que não gosta de nós, ou o inimigo porque nós fizemos alguma coisa, a nossa atitude religiosa, moral, evangélica, deve ser de exteriorizar os melhores sentimentos possível. E aí nós recomendamos que leia o capítulo Amor aos Inimigos, porque lá Kardec vai detalhar direitinho o que é isso de perdoar até mesmo os inimigos. Né? Jesus fala assim, amar os amigos é fácil. O que é que nós fazemos demais? Porque os amigos gostam de nós. O problema está em amar aqueles que não gostam de nós, os que nos ofendem. Essa deve ser a nossa busca. O espírito superior, o espírito bom, é aquele que é realmente capaz de amar a todos, porque compreende a situação, as dificuldades e o estágio evolutivo em que cada um se encontra. Mas o amor não é só um sentimento. O amor é como a luz, que tem todas as cores. Então, o amor
ele possui um leque de virtudes. Então, respeitar é amor, honrar é amor, ser grato é amor. Então, esse amor que Jesus está falando sobre os inimigos não é ter por ele o mesmo afeto que eu tenho por uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que gosta de mim, um amigo, ou um amor da minha vida. Não é esse. O amar aqui aos inimigos, como nós falamos, é não ter raiva, nenhum ressentimento, não desejar mal, não tentar se vingar do outro, estar pronto para ajudar quando o outro precisar. Continuando aí o nosso aprendizado. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Como é que é isso aí? Né? Aí eu perdoo e pronto, os meus pecados estão perdoados assim, né? Facilmente. Basta eu perdoar um e o outro e Deus vai me perdoar? Não é assim. O que acontece é que quando nós perdoamos, nós aliviamos o nosso coração, nós mudamos a nossa faixa espiritual, as nossas emoções, nós fazemos luz interior. E quando nós fazemos luz interior, nós abrimos um canal de comunicação com Deus ou com a espiritualidade superior. E aí nós nos tornamos receptíveis às bênçãos divinas. Nós aprendemos com a doutrina espírita que quando nós fazemos o mal para alguém, quando nós prejudicamos alguém, há todo um processo, né, de reajustamento, que compreende o quê? Vamos lembrar que são três fases, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, quando eu estou proposto a perdoar, quando eu perdoo e eu abro esse canal com Deus, com a espiritualidade, eu estou sendo favorável, estou abrindo a possibilidade de Deus me conceder as condições necessárias para que eu me reajuste perante a lei de justiça, de causa e efeito. Então, essa oportunidade de reajustamento é que configura o perdão de Deus. Porque Deus não perdoa gratuitamente. Na lei de causa e efeito, você fez, você prejudicou, vai ter que reparar de alguma maneira. Todo mundo é assim. Mesmo quando eu perdoo o outro, ele continua em débito com a lei de justiça. Mas ele está em uma condição mais favorável, mais cômoda, para também reparar o mal que ele fez a mim ou fez a outras pessoas, a um familiar meu. Ninguém escapa desse processo de reajustamento que compreende exatamente as três fases. Vamos lembrar? Arrependimento, expiação e reparação. Então, o perdão de Deus é só a abertura dos canais favoráveis ao meu reajustamento perante a lei de causa e efeito ou perante a lei de justiça. Então, nós encerramos essa parte das razões religiosas e vamos agora para o Livro dos Espíritos, que é o livro doutrinário, que contém os princípios da doutrina espírita, que é a filosofia espírita. Então, quando nós estudamos lá o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar também boas razões para nós perdoarmos. E lá na questão 614, está lá, o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural.
E o que é a lei natural? É a lei de Deus. Deus governa o universo e os espíritos, que também somos nós, através de leis imutáveis, eternas. E essas leis têm por finalidade nos levar à felicidade, à perfeição. Então, quando eu me distancio da lei natural, da lei divina, eu sou infeliz. E o que tem a ver isso com perdão? Ora, como nós falamos, ter raiva, ódio, guardar mágoa, guardar ressentimento, desejar vingança, ter pensamentos ruins contra o outro. Isso é contrário à lei de Deus. Difícil, né? Não posso nem pensar um pouquinho mal do outro? Não, não pode. Né? Pensar mal também é contrário à lei de Deus. Nós vamos ver daqui à frente um pouquinho como é que isso acontece. Então, eu perdoo, e quando eu perdoo, eu estou me ajustando à lei divina. E quando eu estou me ajustando à lei divina, eu tenho oportunidade de ser feliz. Então, caminhar pela lei correta, pelo caminho reto, é motivo para a nossa felicidade. Seguindo, para distinguir o bem do mal, basta seguir o ensinamento de Jesus. Vede o que queríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Bom, então eu tenho que saber, né, o que é certo ou o que é errado. O que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, eu devo perdoar, porque está dentro da lei natural. E eu não devo ter ódio, porque isso é contrário à lei de Deus. Quando Kardec pergunta o que é a moral, os espíritos dizem: moral é a distinção do bem e do mal. Então, para eu evoluir moralmente, eu preciso evoluir na moral divina. Né? Porque tem a moral dos homens e tem a moral divina. A moral dos homens é: não devo levar desaforo para casa. E a moral divina é perdoar aqueles que nos ofendem. Então, eu preciso aprender a perceber o que é certo e o que é errado. Como é que nós fazemos isso? Estudando. Eu não vou conseguir, por mim mesmo, saber o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque, em geral, as nossas paixões, as nossas emoções, fazem com que nós puxemos a sardinha para a nossa brasa. Então, num conflito, numa discussão, num problema, o certo sou eu, o outro é o errado. Quase sempre é assim. Dificilmente nós conseguimos fazer uma avaliação, pensar o lado do outro. Será que ele está certo e eu estou errado? Não, né? Então, dificilmente nós admitimos que nós somos o errado. Por isso que é importante nós estudarmos a doutrina espírita e o evangelho. Por isso que é importante nos centros espíritas nós ficarmos repetindo as lições do evangelho e a filosofia espírita, porque é para que esses ensinamentos, essas lições, fiquem muito claras na nossa mente, para entender direitinho as mínimas condutas que são de acordo com o evangelho, de acordo com a lei divina. Então, Jesus dá uma recomendação: não faça ao próximo aquilo que você não quer para si. Ou faça ao próximo somente aquilo que você quer para você. É o início de um caminho, de um entendimento, para que eu possa perceber se eu estou errado, se eu estou certo, se o outro está certo, se o outro está errado, para favorecer o meu perdão. Tem mais ainda, tem mais razões filosóficas. É a questão 764 de O Livro dos Espíritos. Todos nós estamos sujeitos à justiça de Deus, pelos erros cometidos nesta ou em outras vidas.
aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. Bom, primeira coisa, se alguém me ofendeu e há uma ideia de que ele não vai ser punido, a polícia não vai prender, né? Se eu não me vingar, ele vai passar por cima de mim. Todos nós estamos incluídos na justiça de Deus, na lei de causa e efeito. Nós não vamos desejar o mal para o outro, mas nós sabemos que quem faz o mal é um infeliz, é um doente. Por quê? Porque ele está infringindo a lei de Deus e ele vai sofrer as consequências disso. Ele vai sofrer, ele vai chegar no arrependimento, ele vai ter a expiação, que é sofrimento também, e vai ter que reparar. Não precisa nem reparar, reparar para mim, porque o mal que fazemos, fazemos a lei de justiça, ao universo, e nós vamos ter que reparar isso ao nosso semelhante. Por outro lado, quando alguém me ofende, ou quando alguém faz alguma coisa contra mim, e eu fico ofendido, é uma expressão melhor, na verdade, eu não sou vítima. Porque da mesma maneira que aquele que me fez o mal, ele vai sofrer as consequências do futuro naturalmente, quando eu estou sofrendo, quando eu estou numa situação difícil, é o mesmo que está acontecendo comigo. Ou seja, eu posso ter feito alguma coisa nesta vida ou em outra vida, e a lei de causa e efeito está recaindo sobre mim. E aquele que me agride, ele está sendo um instrumento, infeliz instrumento. E aí tem aquela fala de Jesus: o mal é necessário, mas ai por quem faz, por quem vem o mal, porque Deus não precisa de instrumentos para educar os filhos. O sofrimento é uma educação. Ele não precisa. Mas se alguém quer fazer o mal, Deus tira do mal o bem, porque tudo na vida deve ter uma utilidade. E ainda prosseguindo, ninguém deve tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. E é interessante que isso está em O Livro dos Espíritos, mas no Código Penal, no Código Penal do Brasil, tem um crime. Preste atenção, é um crime fazer justiça com as próprias mãos. Então, se alguém rouba a minha bicicleta e guarda dentro de casa, eu não posso entrar na casa do outro para pegar a minha bicicleta de volta. Sabe por quê? Porque eu estou cometendo um crime de fazer justiça com as próprias mãos e de invasão de domicílio também. Estou invadindo a residência do outro. Vejamos como é importante nós entendermos a lei para que a gente não complique a nossa situação. Ninguém tem o direito de fazer justiça, de ser o justiceiro, porque Deus, que é onisciente, que é perfeito, que é justo, que é bom também, ele cuida de dar a cada filho segundo as suas necessidades ou segundo as suas obras. E para terminarmos aí as nossas razões filosóficas, a questão 993. Todas as criaturas carregam em si o germe do amor pela lei do progresso, mais cedo ou mais tarde o que é mal se arrepende e se aproximará do bem. Olha só, hein? Imaginemos o pior criminoso que existe na faixa da Terra. Vai se tornar um espírito bom. Imaginemos Hitler, né? Que é uma figura que nós consideramos de maldade, né? Matou milhões de pessoas pela guerra. Ele vai ser um espírito bom. Podemos dizer que ele vai ser um espírito puro, porque todos nós, e ainda bem que é assim, todos nós vamos deixar o mal e nos tornarmos bondosos, vamos evoluir. A maldade é uma condição passageira do espírito.
do espírito inferior, mas que vai se tornar bom através de longas experiências reencarnatórias ou no plano espiritual, sofrendo e evoluindo também, porque o progresso é contínuo. Então, quando nós imaginamos o nosso inimigo, nós temos que pensar, ele é um filho de Deus, ele tem potencial divino bom dentro dele, tem a semente da bondade lá no seu coração, e ele vai se tornar melhor, ele vai se arrepender, ele vai evoluir também. Né? O pior criminoso, ele sempre tem lá dentro do coração dele um cantinho de bondade. Né? Ele mata o outro, mas ele gosta da família, gosta de um filho, gosta de um pai, né? E às vezes ele imagina fazer o mal para o outro para sustentar a sua família, sustentar os seus pais. Né? Todos nós trazemos, então, a semente do bem. Isso ajuda a nós perdoarmos o outro, né? Darmos uma oportunidade ao outro da sua própria redenção. E então, aí, caminhando para o nosso final, queremos apresentar aí as nossas razões científicas. Olha só, até existem razões científicas para nós perdoarmos o nosso semelhante. E se nós não formos convencidos pelo Evangelho, se o Livro dos Espíritos não nos ajudou, vamos aqui para razões científicas, práticas, né? Ciência prática, para que nós perdoemos o nosso semelhante. E nós apresentamos aí as referências na qual nós encontramos essas razões. O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz. Né? São livros profundos que tratam da psique humana, da nossa psicologia, e que também trata da nossa fisiologia. Vamos ver, então, aí algumas razões, né? O pensamento exterioriza-se por ondas de múltiplas frequências, indicando o nosso grau evolutivo. Olha só, hein? O perdão está aqui na nossa mente. O corpo é só um instrumento. Eu posso perdoar da boca para fora, como acontece muito por conveniência social, por imposição, às vezes, familiar, social. Mas eu preciso perdoar aqui na minha mente. A mente se exterioriza por ondas, que André Luiz chama de ondas mento-eletromagnéticas. E os meus pensamentos de raiva, de ódio, de mágoa, produzem ondas de baixa frequência. Kardec também fala sobre isso lá no capítulo dos fluidos, capítulo 14 dos fluidos do livro A Gênese. Procure lá para entender a questão da qualidade dos fluidos. O pensamento exterioriza fluidos que são qualificados pelos nossos sentimentos e que alcançam o alvo a quem nós estamos endereçando os nossos pensamentos. A minha voz, ela tem um alcance limitado, porque se propaga no ar. Mas o pensamento não, se propaga no fluido cósmico universal. Então, o meu inimigo, ele pode estar no plano espiritual, ele pode estar no Japão, nos Estados Unidos, que se ele estiver na minha frequência de ódio também, ele vai ser atingido pelos nossos pensamentos inferiores de ódio. Então, vejamos a amplitude que é a questão do perdão, porque perdoando, eu mudo a minha maneira de pensar, mudo a frequência dos meus pensamentos, que passam a ser pensamentos mais elevados, de misericórdia, de bondade, de compreensão, de tolerância. Então, os meus pensamentos de ódio são baixos, são lentos, são escuros e revelam quem nós somos. E os pensamentos de bondade, de amor, de perdão, são pensamentos elevados, são pensamentos luminosos. E aí o que acontece? Conforme nós pensamos, nós refletimos na nossa aura, na nossa atmosfera espiritual, como diz Kardec,
e os espíritos percebem. Então, os espíritos inferiores, percebendo os nossos pensamentos de raiva, vão nos incentivar a ter mais raiva ainda. Porque se eu brigar com o meu inimigo, eu posso matar o inimigo e ir para a cadeia. Ou então ser morto pelo inimigo. E isso é que os espíritos inferiores querem, especialmente os nossos obsessores. Mas, pelo contrário, quando nós começamos a ter pensamentos de bondade, os espíritos bons vêm, os nossos protetores vêm e vão nos ajudar a perdoar o outro, a encontrar motivos para perdoar o outro. Prosseguindo, mágoas e ódios geram ondas mentais que desequilibram os corpos do emissor, afetando o sistema imunológico, com o que abre-se campo para a instalação de doenças no fígado, no sistema digestivo e no circulatório. Quer dizer, quando nós estamos com raiva, com ódio, nós ficamos doentes. Adoece o nosso estômago, adoece o nosso intestino, adoece o nosso coração e perturbamos a nossa mente. Tem gente que morre de raiva, literalmente. Porque se você tiver uma raiva muito forte, você pode ter um infarto, pode ter um derrame, se houver algum probleminha já nessas regiões. Então, é um grande motivo para a gente guardar a paz, a serenidade e perdoar para não ficarmos doentes. Tem gente que pode ter câncer. Câncer. Pode ter úlceras, né? Desarranjos intestinais, porque a mente perturbada pelo ódio desarmoniza o corpo. É a mente que cuida do corpo. E se eu estou com a mente perturbada, desequilibrada, o meu corpo vai estar também em desequilíbrio. Nós sabemos disso. Mente sã, corpo são também. Então, a gente precisa, né, aprender a viver num estágio espiritual, mental mais superior. Porque aí nós vamos conseguir viver melhor. E o perdão está nesse componente aí da boa frequência espiritual. As ondas mentais igualmente podem atingir aquele a quem se odeia, passando ambos a vibrar na mesma faixa de vibração, perpetuando o ódio e o sofrimento dele decorrentes. Então, a questão da frequência, da sintonia mental, nós vamos nos vincular com aquele que nos odeia, aquele a quem nós odiamos. E se nós não rompermos essa ligação, nós vamos continuar nos alimentando nas frequências, nos pensamentos infelizes, piorando a nossa situação, aumentando o ódio, que muitas vezes vai se converter em processos obsessivos. Daqui, né, obsessões que começam aqui, que se transportam para o plano espiritual e muitas vezes seguem para outras reencarnações, criando um atraso no nosso processo evolutivo, porque nós estamos presos àqueles sentimentos infelizes, àqueles conflitos que nós estabelecemos com o próximo. E o pior é que muitas vezes nós vamos enredando, né, atraindo para esse nosso conflito pessoal outros espíritos familiares que vão também complicando as próprias situações, agravando aqueles problemas, justamente porque o perdão não foi aplicado na nossa vida. Nós já ouvimos falar frequentemente de famílias que vivem brigando, né? Um mata um filho do outro, o outro revida, mata o filho do que matou, e assim perpetuando o ódio e a raiva, né? Então, é preciso nós aprendermos a perdoar
para nos libertarmos da raiva, do ódio, do ressentimento, que significa nós termos uma vida melhor, mais em paz e mais feliz. Sabemos que é muito difícil, talvez seja a atitude mais difícil, porque se contrapõe ao amor. Mas, com certeza, a lei nos convida a isso, a lei nos leva a isso. E quanto mais depressa nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, mais depressa nós viveremos em paz, promovendo a pacificação onde nós estivermos. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que esses ensinamentos da doutrina sejam bastante úteis para todos nós. Querido, que ótimo, excelente, gostei. A gente tem falado isso, que a doença começa no espírito. A gente não ouvia falar isso, doutor, não ouvia. E agora a gente tem estudado e tem percebido a bênção. Por isso que o passe é o grande remédio, não é? E também o que a gente tem visto, pessoas que vão se curando do câncer, fazendo, por exemplo, muitas orações, tomando passe, mentalizando sua positividade. Então, constitui a grande bênção o nosso Consolador. Não? Sim. Eu vou perguntar, o senhor gostaria de fazer uma prece preparando o pessoal para tomar passe ou não? Podemos fazer. Isso, então tá bom. Então, amados, vocês todos da nossa casa, agora a preparação para irmos para a cabine de passes e para que vocês fiquem conectados no seu momento para receber o passe, quem vai fazer a prece é o nosso amado irmão. Vamos focar. Senhor e Mestre Jesus, depois dessas lições que a doutrina espírita nos oferece, nós estamos aqui de joelhos rogando que os bons espíritos nos ajudem a colocar em prática o amor divino, o perdão, a reconciliação uns para com os outros. Que o nosso coração esteja fortalecido, que a nossa mente esteja bastante clara, para que, conseguindo fazer essa renovação interior, nós possamos ser instrumentos, cartas vivas do amor, onde nós estivermos, com quem nós estivermos, levando a paz, a harmonia, a serenidade aos ambientes e aos corações alheios, especialmente no nosso lar, onde nós convivemos com irmãos que juntos estamos no processo evolutivo, nos ajudando uns aos outros e muitas vezes resolvendo situações inamistosas de vidas passadas. Que o perdão comece conosco mesmo, perdoando as nossas dificuldades, as nossas atitudes infelizes, mas nos propondo também a exteriorizar o perdão àqueles que convivem conosco. Mas, Senhor, diante de tantos conflitos que nós enfrentamos no nosso planeta, não podemos deixar de rogar que o seu manto misericordioso envolva o nosso planeta inteiro, a nossa humanidade, que ainda infelizmente permanece na guerra em diversos países. Aqueles que permanecem na violência, tirando a vida do nosso semelhante, que a sua misericórdia, o seu amor envolva a todos, conclamando ao perdão, conclamando ao amor recíproco uns para com os outros. Que nós possamos retornar aos nossos lares com o coração em paz, levando a todos a mensagem sempre da paz e da harmonia. Que a tua paz, Senhor, e não a nossa, permaneça nos nossos corações. Que assim seja. E assim, com muito amor, agradecemos a sua palestra excelente, convidando-nos à mudança, à transformação moral.
e que Jesus o abençoe grandemente e que o Senhor continue nessa caminhada luminífera. Todos nós. Obrigado, viu, dona Valderez? Obrigado Nada, a todos. a todos. Boa noite. Boa noite. E nós, agora, da Casa Espírita, convidamos nossos irmãos médiuns para a Câmara de Paz. Ao som da musiquinha, vão pensando, vão pedindo, se conectando com Jesus. Boa noite, fiquem com Deus. Fica com Deus, doutor. Muito obrigado. Obrigado.